Olá a todos, eu sou Diviane Wellen Damasceno Maciel, sou estudante de Direito da Universidade Federal do Amapá e nós preparamos esse trabalho para a disciplina de Direito Administrativo 1, sob a orientação do professor Dr. Raul Galati. O tema da nossa apresentação é os superprincípios do direito administrativo. Nos próximos 20 minutos, vamos explorar dois pilares fundamentais que sustentam toda a atuação da administração pública: a indisponibilidade do interesse público pela administração e a supremacia do interesse público sobre o privado. Estes são considerados supraprincípios, ou seja, princípios basilares dos quais derivam todos os demais princípios e normas do direito administrativo. Nossa discussão cobrirá a definição desses princípios, suas manifestações na Constituição Federal, a visão de renomados doutrinadores, sua aplicação no Brasil e na Itália e um estudo de caso prático para ilustrar sua violação, além de sua crucial relação com a segurança jurídica. Vamos aprofundar no primeiro supraprincípio, a indisponibilidade do interesse público. Este princípio estabelece que o administrador público é um mero gestor da coisa pública, que pertence à coletividade. Isso significa que o administrador não pode dispor dos interesses públicos de forma arbitrária, estando estritamente vinculado à lei e aos fins que a lei estabelece. A indisponibilidade do interesse público decorre da própria natureza da função administrativa. O Estado não é proprietário dos bens e interesses públicos, mas sim seu guardião. Portanto, a conduta do administrador público está rigidamente subordinada ao princípio da legalidade, diferente da administração particular, onde é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. Os princípios da moralidade e a impossibilidade também reforçam a indisponibilidade, assegurando que as ações sejam voltadas ao bem comum, sem favorecimentos ou benefícios pessoais, evitando a disposição de interesses públicos por capricho do gestor. Embora esses princípios não estejam na Constituição de forma expressa, irei citar algumas manifestações dele em nossa Carta Magna, como, por exemplo, o artigo 37 caput. Exige que a administração pública obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assegurando que as ações sejam voltadas ao bem comum e não a interesses pessoais ou caprichos do gestor. No inciso 21 do artigo 37, que fala sobre exigência de licitação pública para obras, serviços, compras e alienações, é uma decorrência direta da indisponibilidade e garante o uso mais vantajoso dos recursos públicos para a coletividade, impedindo que o administrador os disponha sem critérios objetivos. No artigo 127 caput, define o Ministério Público como a incumbência de defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis, uma citação explícita do termo. O artigo 231, parágrafo 4, declara as terras indígenas como inalienáveis e indisponíveis, um exemplo de bens da União legalmente indisponíveis para a administração. Já o artigo 93, inciso 8, e o artigo 95, inciso 2, prevêem que mesmo garantias da magistratura, como a inamovibilidade, podem ser excepcionais por motivo de interesse público, demonstrando que o serviço público não pode ser disposto para prejudicar o interesse coletivo. Renomados juristas, como Celso Antônio Bandeira de Mello, afirmam que as pessoas administrativas não têm, portanto, disponibilidade sobre os interesses públicos confiada à sua guarda e realização. Para Maria Silva Zandella de Pietro, corrobora que o agente público não é titulado do interesse público, atuando vinculado à legalidade. Essa unanimidade na doutrina brasileira reforça que a indisponibilidade atua como uma garantia contra o árbitro na gestão da coisa pública, promovendo segurança jurídica e transparência. Olá a todos. Eu sou Valdinei de Melo da Silva, acadêmico de Direito da UniFAP, e dando prosseguimento à nossa apresentação sobre supraprincípios do direito administrativo para a disciplina Direito Administrativo 1 da Universidade Federal do Amapá, sob a orientação do professor Dr. Raul José de Galaad Oliveira. Agora vamos abordar o segundo supraprincípio, a supremacia do interesse público sobre o privado. Definição. Este princípio confere à administração pública prerrogativa jurídica, que se justificam em situações de conflito entre o interesse individual e o coletivo. Nesse caso, o interesse coletivo prevalecerá, tutelado pelo Estado, desde que se respeitem os direitos e garantias individuais expressos na Constituição. E a justificativa para isso é simples. Este princípio fundamenta a prática estatal que limita, restringe ou até suprime determinados direitos privados em nome da coletividade, visando sempre o bem comum. Quanto às manifestações constitucionais, a supremacia é um supraprincípio que estrutura a Constituição Federal de 1988, sendo evidente em diversos artigos, embora não explicitamente mencionado em um único dispositivo. No artigo 5º da Constituição, em seu inciso 24, permite a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização. Este é um dos exemplos mais expressivos
pois autoriza o Estado a retirar compulsoriamente um bem particular para o interesse maior da coletividade. No artigo 37, caput, a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência assegura que a atuação administrativa seja sempre direcionada ao bem coletivo. A legalidade é pré-condição para a própria supremacia, pois o poder do Estado não é absoluto, mas juridicamente condicionado. No artigo 37, no inciso 21, a exigência de licitação garante que o Estado obtenha as melhores condições para a coletividade, evitando o favorecimento de particulares e priorizando a eficiência na gestão de recursos públicos. No artigo 127, caput, a proteção dos interesses sociais pelo Ministério Público é um reflexo direto da supremacia do interesse público, garantindo que os direitos e bens da coletividade sejam sempre resguardados. No artigo 144, segurança pública, dever do Estado para a preservação da ordem pública e incolumidade. É um exemplo fundamental da supremacia, justificando a intervenção estatal para limitar liberdades individuais em nome do bem comum. No artigo 173, permite a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, somente quando necessário, a relevante interesse coletivo. No artigo 175, atribui ao poder público a incumbência de prestar serviços públicos, diretamente ou por concessão, sempre através de licitação, reforçando a primazia do interesse público. Não é um poder absoluto. O Estado moderno reconhece que o interesse público não é usado para violar direitos e garantias fundamentais. O Supremo Tribunal Federal tem reiterado essa posição, afirmando que a atuação administrativa deve atender ao interesse público, mas respeitar os direitos fundamentais do cidadão, como evidenciado no recurso extraordinário 214.045. A doutrina majoritária brasileira, incluindo Celso Antônio Bandeira de Mello e Eli Lopes Meireles, é unânime em reconhecer que, embora a administração atue com supremacia, isso ocorre em observância aos direitos fundamentais e garantias do Estado Democrático de Direito. Agora vamos ver as normas aplicadas no Brasil e algumas jurisprudências. Normas infraconstitucionais. A Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429 de 92, penaliza agentes que causem lesão ao erário, reforçando a indisponibilidade. A nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133 de 2021, permite alterar, rescindir contratos por razões de interesse público, ilustrando a supremacia. Jurisprudências no Brasil. O STF, Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 253.885 de Minas Gerais, afirmou que, embora os bens em interesse público sejam indisponíveis, essa regra pode ser atenuada quando a solução adotada pela administração melhor atende ao interesse coletivo, reforçando a supremacia. No recurso extraordinário número 630.733 do DF, o STF decidiu que não há direito automático para gestantes refazerem o teste de aptidão física em concursos, a não ser que previsto em edital. Isso reafirma a prevalência das regras do concurso, expressão do interesse público, sobre pretensões individuais, protegendo a segurança jurídica e a eficiência dos concursos. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial número 1.370.254 de São Paulo, reafirmou a indisponibilidade do interesse público ao reconhecer que a omissão do poder público não legitima a ocupação irregular de imóvel público, impedindo a renúncia à proteção do patrimônio público. No Tribunal de Justiça do Amapá, em ação rescisória, o TJAP reforçou a importância da manifestação do Ministério Público em ações que envolvem interesse público, diante do reconhecimento judicial de um débito milionário sem licitação, garantindo a proteção dos direitos da coletividade. Agora vamos fazer um paralelo com o direito italiano. O sistema jurídico italiano de tradição romano-germânica apresenta forte similaridade com o brasileiro. Doutrinadores como Giuseppe Zanobini afirmam que a administração pública italiana só pode atuar quando a lei autoriza e sempre em nome do interesse coletivo. A Constituição italiana, em seu artigo 97, exige que a administração atue nos termos da lei, similar ao artigo 37 da Constituição brasileira. O Decreto Legislativo número 50 de 2016, Código dos Contratos Públicos, exige que a contratação pública na Itália observe princípios constitucionais e vise interesse geral, não permitindo liberalidade administrativa.
A jurisprudência italiana também reflete esses princípios. O Consiglio di Stato, mais alto tribunal administrativo da Itália, anulou uma concessão pública feita sem licitação, destacando que a indisponibilidade do interesse público impede acordos que beneficiem empresas privadas sem procedimento legal adequado. Eu sou Stephanie Mileno Gomes Castro. Para finalizar a nossa apresentação sobre os superprincípios do direito administrativo para a disciplina de Direito Administrativo 1, na Universidade Federal do Amapá, sob a orientação do professor Raul Galahad. Vamos agora analisar um estudo de caso e a importante relação desses princípios com a segurança jurídica. A atuação da administração pública na pandemia e o estudo de caso Operação Virus Infection. A pandemia de Covid-19 impôs desafios e flexibilizações normativas à administração pública, como a dispensa de licitação na Lei Federal número 13.979 de 2020, para agilizar a compra de insumos essenciais. Embora essa medida visasse salvar vidas, ela abriu brechas para irregularidades como superfaturamento e compras irregulares. A Operação Virus Infection, deflagrada pela Polícia Federal no Amapá, investigou justamente o desvio de recursos públicos destinados ao combate à pandemia, focando em fraudes em licitações e atos de corrupção. A primeira fase, em abril de 2020, investigou o superfaturamento na aquisição de equipamentos de proteção individual, as EPIs, por uma empresa, a Equinócio Hospitalar. Máscaras foram adquiridas com preços a 814% e 535%, resultando em aproximadamente 639 mil a mais do que o valor de referência, utilizando dispensa de licitação. Na segunda fase, em maio de 2020, foram investigados pagamentos de vantagens indevidas por empresários a uma servidora da Secretaria do Estado da Saúde, SESA, para agilizar a liberação de recursos públicos. Os envolvidos poderiam responder por crimes como fraude à licitação, corrupção e organização criminosa. Violação dos superprincípios na Operação Virus Infection. O caso Virus Infection é um exemplo claro da violação de ambos os supraprincípios. Violação da indisponibilidade do interesse público. O superfaturamento na aquisição das EPIs e o desvio de recursos públicos para benefício particular demonstra que os gestores agiram como se fossem proprietários dos recursos e não meros gestores. Isso comprometeu o patrimônio público e o direito à saúde da população. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata dos atos de improbidade administrativa e prevê o ressarcimento ao erário e a indisponibilidade de bens, reforça o dever de zelar pelos bens e interesses públicos que são indisponíveis. A violação da supremacia do interesse público sobre o privado. A fraude em licitação e o favorecimento de empresa, mesmo sob pretexto de emergência, evidenciaram a sobreposição do interesse particular sobre o interesse coletivo. A licitação, conforme o artigo 175 da Constituição Federal, é um mecanismo para garantir a escolha da melhor opção para o bem comum e a eficiência na gestão pública. Ao manipular o processo licitatório para beneficiar empresas específicas ou obter vantagens indevidas, os agentes atuaram em dissonância com o interesse público. O artigo 37, caput da Constituição, ao elencar princípios como impessoalidade e moralidade, exige que a atuação administrativa seja sempre direcionada ao bem coletivo e não a fins sociais. Este caso ressalta a importância de que, mesmo em situações de urgência, a atuação dos gestores deve ser pautada pela boa-fé e moralidade, e suas decisões devem ser motivadas e fundamentadas. Relação entre os supraprincípios e o princípio da segurança jurídica. Os princípios da indisponibilidade e da supremacia interagem de forma intrínseca com o princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica atua como vetor de equilíbrio e limitação à atuação estatal, garantindo que as decisões administrativas sejam previsíveis, fundamentadas e conformes às normas legais, preservando a confiança dos cidadãos nas instituições. A supremacia do interesse público, embora permitindo a desapropriação, deve garantir a justa indenização e o devido processo legal sob pena de comprometer a confiança no sistema jurídico. A indisponibilidade do interesse público veda práticas como a revogação imotivada de atos administrativos ou a flexibilização indevida de normas, protegendo contra a volatilidade e o decisionismo administrativo. O Poder Judiciário desempenha um papel crucial, atuando como instância de controle contra abusos e arbitrariedades, assegurando que a invocação da supremacia e da indisponibilidade não resulte em violação dos direitos dos particulares. Em resumo, para concluir, a indisponibilidade de interesse público impõe que o administrador seja um gestor vinculado à lei, não podendo dispor arbitrariamente dos bens e interesses da coletividade. A supremacia do interesse público sobre o privado, por sua vez, confere prerrogativas para que o interesse coletivo prevaleça em conflitos com o individual,
sempre com o devido respeito aos direitos e garantias constitucionais. A harmonização desses supraprincípios com a segurança jurídica é fundamental. Enquanto a supremacia e a indisponibilidade fornecem ao Estado as ferramentas para defender o interesse coletivo, a segurança jurídica garante que essa atuação seja pautada pelo respeito aos direitos fundamentais, pela estabilidade das relações jurídicas e pela previsibilidade das relações estatais. A Operação Vírus Infect nos serve como um forte lembrete da necessidade contínua de vigilância e do papel crucial do Poder Judiciário e do controle social para assegurar que a administração pública age em benefício da coletividade de forma eficiente, legítima e justa. Muito obrigada pela atenção de todos.